Saudações, saudações! Chegamos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa. Se você não muda o mundo, muda você. Eu sou o Thiago Ariel, estamos juntinhos aqui pela TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Você que está sintonizando agora, você que está chegando agora, sim, aumenta o volume do seu aparelho. Convida o vovô, a vovó, compartilhe nas suas redes sociais. Chega aí na sua janela e fala assim: gente, tá começando o programa do Ariel. Esse programa tão gostoso, feito com muito amor, feito aqui, ó, da pontinha da orelha, como fala o nono, como fala a nona. Esse programa é muito especial porque tem a sua presença. Esse programa é muito especial porque tem você. Eu adoro quando você participa com a gente. E para isso é fácil. Nós vamos agora mentalizar juntos. Sim, mentalizar juntos. Dar as mãos. Para quê? Para espalhar amor pelo mundo. É só o amor que conhece o que é a verdade. Ah, que maravilha, gente. Hoje o programa está maravilhoso porque o programa de hoje é um programa que faz a gente rever a nossa alquimia. Sim. O título do programa de hoje é A Arte de Recomeçar. Que maravilha! Ah, é tão bom, hein? Nós espíritas sabemos como é maravilhoso a dádiva do recomeço, que sempre temos mais uma chance. Vamos conversar hoje com ela, sim, vai ter no nosso programa a colunista de toda semana, a Jaqueline Silva Rosa, pedagoga, vai falar se é importante também repetir os processos pedagógicos com as crianças, com os adolescentes. Vamos falar com ela, sim. Vamos falar com os bonitinhos, as bonitinhas que participam aqui no nosso programa. E você também pode participar do nosso programa, que você já sabe, aqui o programa é democrático, o programa ele é livre, ele é periclitante, ele é participativo. O programa nosso aqui, você entra e participa à vontade. Thiago, como é que eu faço para participar? Aqui, ó, pelo telefone da TV Mundo Maior. O telefone da TV Mundo Maior, que é o 99643 3827, prefixo 11. Vou repetir. 9643 3827 é o telefone da TV Mundo Maior. Ou aqui, pelo meu Instagram. Thiago Ariel com 2 L's. Você entra lá no Instagram, manda sua pergunta, seu pitaco, sua sugestão, a gente conversa e fica amigo. Ficamos amigos. E você pode participar do quadro Pergunta que eu Respondo, onde você faz a sua pergunta, seu desabafo, tudo o que você quiser nesse quadro. É maravilhoso, você pode vir participar à vontade. Olha, não tem contraindicação. Vamos ter música, claro. Música é sempre nutritivo. Então vamos aí começar o nosso programa, que está maravilhoso e um tema muito especial. Já aumentou o volume do seu aparelho? Já chamou todo mundo? Tá preparado? Tá preparada? Se você não muda o mundo, muda você. Se você não muda o mundo, muda você. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala: ninguém poderá entrar no reino dos céus se não nascer de novo. O que Jesus quis dizer com essa frase? O que Jesus trazia na sua sabedoria imensa? Ele trazia que precisamos nos aperfeiçoar, que precisamos nascer de novo, mas nascer com um olhar espiritual, com uma proposta maior. A proposta maior é a proposta que agrega, é a proposta que inclui, é a proposta que abraça, é a proposta do amor. Então Jesus, como mestre, como professor, ele sabia que teria que fazer a lição novamente. Então, ele fala que eu vos enviarei Consolador prometido, outro Consolador. E essa é o tema, essa é a mensagem do programa de hoje. A arte de recomeçar, ela está
na nossa própria evolução, na nossa própria caminhada evolutiva. Nós com nós mesmos, nós com as nossas manias, com nossas particularidades, com os nossos êxitos, com nossos erros, acertos, enfim. Mas voltando a olhar para nós e para o outro, voltando a praticar o bem para nós e para o outro, voltando a ter mais uma oportunidade. Por isso que a doutrina espírita é tão linda, porque ela pratica a caridade. Só mesmo a doutrina espírita para poder dizer: você pode melhorar quando você quiser, quando você olhar para você, quando você prestar atenção que não está lá fora, que tudo aqui é planejado nessa escola chamada Planeta Terra. Tudo aqui é organizado para que você possa ter as aulas necessárias para a sua evolução moral, para que você possa ter o privilégio de nascer de novo, para enxergar o reino do céu. Jesus é muito sábio, porque ele não falou automaticamente. Ele falou: é necessário, precisa, é necessário. Mas por ser necessário, não é virando uma chave, apertando um botão. É necessário. Isso está posto. À medida da nossa consciência cósmica espiritual, nós vamos resgatando em busca do reino do céu. Não é maravilhoso pensar que Jesus, ele traz o caminho. Ele traz o caminho. Já tem o mapa do amar. O mapa é amar. É uma lei. Mas você vai entender ao longo da sua experiência, ao longo da sua condição. Por isso que Jesus é o amor, é o símbolo do amor, é o Cristo. Não é incrível isso? Aqui nós podemos recomeçar, mesmo que não seja nessa encarnação, numa outra. Porque se você pudesse lembrar de tudo, você não teria o privilégio de experienciar novamente aquela lição. Como tem a dádiva do esquecimento, você pode experienciar novamente aquela lição e tirar um novo proveito, um novo entendimento, estar do outro lado da mesa. Se você lembrasse de tudo, talvez você ficaria querendo o mesmo lado da mesa, o mesmo jeito, e não teria a experiência do outro ponto de vista. E assim, se colocando no lugar do outro, vivendo uma outra experiência, conseguir trazer o subjetivo do outro um pouco para você. E assim, como você se ama, amar ao próximo, como a si mesmo. Como o mestre disse. Ai, que bênção, né? Ah, eu gostei. Você gostou? Você gostou aí? É maravilhoso. A arte de recomeçar. Por isso as crianças estão aqui. E por isso vamos virar crianças novamente. Vamos voltar, vamos conversar, vamos, experienciar. É muito bom. Mas eu falei das crianças porque agora nós vamos conversar com a pedagoga que vai falar sobre as crianças e a importância do recomeçar no processo pedagógico com crianças e adolescentes. Vamos lá? Ela, a nossa colunista é ótimo, né? De toda semana aqui, Jaqueline Rosa Gazda. Se você não muda o mundo, muda você. Estou com ela aqui para falar sobre esse tema
maravilhoso. Ela, que é a nossa colunista de todas as semanas. Seja bem-vinda mais uma vez, Jaqueline Silva Rosa. Muito obrigado por sua participação. Bem, eu que agradeço. Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Jaqueline, muitas crianças, muitos pais, agora cada vez mais, né, vivendo pleno capitalismo, estão educando as crianças para ter alta performance, né? Então as crianças têm para ter alta performance, para ter sempre sucesso. E quando o fracasso acontece, como que os pais e os educadores podem lidar com isso de uma maneira saudável? Bom, primeiramente, né, os pais têm educado as crianças somente para o sucesso. E é inevitável a gente falar sobre o fracasso, é preciso falar sobre isso. Então, quando a criança não atinge uma boa nota, quando a criança fracassa, quando ela cai, é importante que os adultos tenham ciência que ela está aprendendo. E o erro faz parte da aprendizagem. Paulo Freire falava mesmo, né? O erro faz parte do acerto. Então, se a criança não tem oportunidade de errar, como que ela vai aprender? E a gente não pode focar só no sucesso. Porque justamente quando o fracasso vem, ela não consegue entender, ela não consegue vivenciar isso. Então, para ela é muito difícil. Então, ela se sente o próprio fracasso, não a situação. Porque é muito importante que as escolas também não foquem somente nas notas, né? Mas assim, que venha trabalhar outros contextos. Se o aluno foi mal, colocar ali uma prioridade, através de esportes, artes também é muito importante. Porque assim, a pessoa, ela é múltipla. Né? Então, às vezes, ele também não estava tão bem naquele dia de fazer a prova. Então, assim, é muito importante trabalhar outros aspectos da criança, do estudante. Então, assim, não focar no erro, ou só no sucesso. Bacana. Isso é muito subjetivo também, né? E na sua experiência como educadora, quais são os principais desafios que impedem um jovem de acreditar que pode recomeçar depois de um erro, de uma reprovação ou de uma decepção? Nossos jovens de hoje, eles vivem num momento do imediatismo. Então, tudo é muito rápido. Micro-ondas, as redes sociais, o sucesso que eles observam, né? Não que não é a realidade, mas é muito importante a gente, como adulto, também ensiná-los também a passar por isso. Né? Então, assim, que tudo tem um processo. A gente não pode pular etapas. Então, assim, recomeçar nem sempre não significa voltar a estaca zero. E sim, continuando onde parou, porque ele já adquiriu maturidade, algumas experiências, habilidades. Então, a partir daí, ele fazer algo diferente, algo novo. O que você diz, provocação, dos pais que anestesiam o fracasso do filho? Às vezes o filho vai para o esporte, ele não logra êxito, às vezes, e aí o pai pega, então já que você não... Então vai para Disney. Né? Então, o que você diria em termos educacionais, educativos, para pais que parece que têm medo de ver o filho fracassar ou se decepcionar? Eu diria para esses pais que o fracasso faz parte do processo. Nenhum atleta que a gente vê aí que teve êxito, ele partiu já ganhando medalha, sendo contemplado, enfim. Houve um processo, ele teve que aprender, ele teve que treinar, ele teve que, né, assim, chegar no seu limite, conhecer o seu limite. Então, assim, o sucesso vem da repetição de erros. Então, assim, quando o adolescente erra, ou ele não é bem naquilo, vamos tentar outra coisa, então. Porque os pais também idealizam tanto a vida dos filhos, às vezes colocam seus próprios sonhos em cima dos filhos, que quando os filhos fracassam, eles querem remediar com outras coisas. E isso acaba deixando nossos adolescentes falta de resiliência e até compaixão também. Que se ele não aceita o seu erro, ele também não vai aceitar o erro do outro. Então isso é muito perigoso. Estamos vendo muitos heróis aí, né? Os influencers, os jogadores, que eles estão dando um exemplo muito ruim, que é o exemplo de assim, toda vez que eu perco, eu transfiro a responsabilidade para o outro. Então, se eu tirei a nota ruim,
eu vou falar para minha mãe trocar a professora, trocar de escola. Se eu não fui bem no esporte, a culpa é do juiz. Não é, sabe assim? Então tem... Tira a responsabilidade. Né? Então, Sim. assim, isso também é muito perigoso. Porque, assim, se ele errou, se ele fracassou, tá? O que você aprendeu com isso? Por que aconteceu isso? Vamos conversar, vamos refletir sobre isso, sobre o fracasso, o erro. E qual é a diferença de repetir e começar? Pô, repetir é aquilo, né? Você fazer as mesmas coisas, querendo um resultado diferente, mas você vai fazer as mesmas coisas. E recomeçar é parar, né? Onde você está mesmo, fazer realmente um percurso diferente. Ter outras atitudes, ter outras possibilidades, trabalhar aí estratégias. Então, assim, quando a pessoa vai recomeçar, ela já tem ali uma gama de experiência, de habilidade, de maturidade para conseguir seguir em frente. E ali ela já sabe o que deu certo e o que não deu. Então, assim, fiz algo, fracassei, então, opa, eu vou fazer diferente. Isso é recomeçar. Não ficar persistindo. Como a escola pode ajudar um aluno que perdeu a confiança em si mesmo a recuperar a autoestima e voltar a acreditar no próprio potencial? Acho que celebrar os pequenos avanços, né? Não adianta a gente querer, uau, mega avanço, né? As pequenas conquistas, né? Incentivá-lo em algo que ele possa ter segurança em realizar. Então, assim, não ficar preso somente nas notas, aquilo que eu falei. A criança, o adolescente, ele é um ser complexo, ele tem um todo. Então, muitas vezes ele não é bom em matemática, mas ele é bom em artes. Então, vamos focar aí também em questão, gente, tá faltando artes mesmo, né? Assim, vamos trabalhar o teatro, vamos trabalhar música, outras coisas também. Então, assim, através de senso crítico, né, contato com a arte, a criança e o adolescente se desenvolve nas outras disciplinas também. Esporte também é riquíssimo, né? Também tem trabalhar essa questão de fracasso, de conquistas. Então, assim, não focar somente nas disciplinas, né? Importante. O afeto é fundamental nesse caminho, né, gente? Recomeçar com afeto Faz muita diferença. Faz muita diferença, porque você, ainda mais no período que você está de desenvolvimento, um adolescente, uma criança, muda muito se você trabalhar na perspectiva do afeto para uma ação, para um desenvolvimento, e na perspectiva do não afeto. Você tem um desenvolvimento muito superior quando você tem afeto. Sim, porque recomeçar já é muito difícil. Se você não tem uma rede de afeto, fica muito difícil você recomeçar mesmo. Então faz muita diferença você recomeçar. Porque fracassar por si só, ninguém gosta de fracassar, tem essa sensação de fracasso. Né? Nossos adolescentes, principalmente para eles, é o que vai rotular, é o que vai dizer quem eles são. Mas quando a gente pega esse adolescente, não, você errou, mas tudo bem, você está aqui, como você está se sentindo, o que podemos fazer? Trazer essa consciência para ele, tenho certeza que o recomeçar, esse tipo de recomeçar vai ser muito diferente, vai ser mais seguro, mais assertivo, né? Então, assim, tem muita diferença. Aqui nós falamos sempre de que as crianças, que faz parte do plano eles errarem. Faz parte do plano haver equívocos, porque eles estão em desenvolvimento. Muitos pais acreditam assim que a criança tem que vir pronta e às vezes começa a fazer bullying, começa a rotular e em vez de ajudar, acaba atrapalhando o desenvolvimento, sabe? Aí a criança vai para os grupos, ela é a mais defasada. Por quê? Porque ela errou lá e aquele erro ela ficou acompanhando a trajetória toda. Vai marcar quem ela é para ela, aquilo vai dizer muito sobre ela, que ela é aquele fracasso, né? Então, assim, pais, cuidado, né? Então, não vamos exigir demais das nossas crianças, eles estão crescendo. Então, assim, uma criança que está andando, ela não sabe o que é o andar, dar os passos, ela vai aprender ali, né, fazendo, realizando as tentativas dela. Ao falar também vai falar a palavra errada, vai escrever espelhado, faz parte do processo de aprendizagem. Então, assim, se ela não se arrisca, então ela não vai ter segurança de fazer o que ela deve fazer. Mas, assim, vem tudo isso através dos erros. Então, deixa uma mensagem para quem fracassou, para quem errou.
Gente, ninguém nasce pronto. Ninguém está pronto. Então, assim, o fracasso, o errar, faz parte do nosso crescimento. Então, assim, vamos pegar o que não deu certo e fazer diferente, porque isso faz parte do nosso processo de consciência, de seres humanos, né? Então, assim, o fracasso faz parte do sucesso. E se você não fracassa, não tem sucesso. É isso. Gratidão, Jaque. Obrigada, Thiago. Valeu. Gratidão, Jaqueline, gratidão. Como é bom conversar. A gente se entende. Quanta sabedoria. Obrigado pela sua participação. Mas agora, sim, é aquela hora que os jovens estão esperando. Ai, Thiago, você não vai ler o meu bilhete? Você não vai ler minha mensagem? Sim, chegou a hora. Eu estou com a sua mensagem aqui. Eu estou com seus bilhetes. Eu estou com tudo aqui para te atender. Sim, é aquela hora que eu levanto a minha mão para o alto. Eu faço assim, pegando as energias do mundo, do cósmico, do universo. Eu levanto a outra mão e desço assim, fazendo aquele quadro que fala... Pergunta que eu respondo. Vamos lá, vocês são periclitantes, os jovenzinhos aqui. Nosso quadro Pergunta que eu respondo, lembrando que não é um oráculo. Não estou aqui como oráculo. Não estou aqui também como sabe tudo. Não. A intenção nossa aqui é que você tenha um ponto de vista diferente. Apenas um ponto de vista diferente. E a gente tá aqui e os jovens perguntam. Eu, como educador, também vou lá e mando ver aí nas preposições dos meninos e das meninas. Vamos lá para a primeira pergunta. É a Emily, 12 anos, da cidade de Ademar. A Emily voltando aqui, hein? Obrigado, minha querida. Ela fala assim: Thiago, eu tirei uma nota muito baixa e fiquei com vergonha. Parece que eu não sou inteligente. O que você acha? Emily, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Você voltou aqui porque gostou, muito bom. Emily, a nota baixa, ela não define quem é você. A nota baixa é um processo. Lembra? Assim como na escola, nós estamos também num planeta cheio de lições, cheio de provas para a gente passar. E às vezes a gente tira um 10, às vezes a gente tira um 8, às vezes um 3 também porque é uma escola mesmo. Nós estamos aqui praticando o amor. E assim como no planeta, você também está se desenvolvendo na sua escola. Então, às vezes, você já sabe agora onde você errou. Você vai estudar onde você errou para você não errar mais. Esse também é o ensinamento de Jesus, né? Quando ele disse para Maria Madalena, depois dele resolver a peleja das pedras, ele fala: vá e não peques mais. Aquele erro, né? Ou perdoar o mesmo erro 70 vezes 7. É isso. Nós estamos em constante evolução, Emily. Lembre-se disso. Em constante evolução. Nós estamos aqui para aprender, para ensinar. Então, não precisa ficar tão angustiada, porque faz parte. Agora você já sabe onde você errou, você vai buscar orientação, ajuda, e tenho certeza que as notas vão melhorar, pelo menos nesses itens que você errou, você vai buscar. Isso, às vezes, a gente fica se sentindo uma minhoca, né? Ai, todo mundo foi bem, eu não fui, ai. Mas enfim, você tá com 12 anos, 12 anos, já tá preocupada assim, é um bom sinal, uma menina responsável, viu? Parabéns. Vamos lá? Próximo é da Zona Leste, Itaquera, é o Gustavo, de 14 anos, ele fala assim: eu perdi uma amizade muito importante por causa de uma briga. Ainda vale a pena tentar recomeçar? Olha, Gustavo, obrigado pela sua participação. Eu acho que quando há arrependimento sincero, verdadeiro, o perdão, ele tá em você, sim. É papo reto aqui. É importante, sim, sabe? Porque muitas vezes essas situações fazem a gente evoluir, crescer, saber os nossos limites. Então, se há verdadeiramente um desejo no seu coração, eu acho que vale a pena sim, né? Tudo com diálogo, tudo com calma, né? Acho que Jesus fala tanto do perdão, né?
O perdão como forma de amor. Então, pensa nisso. Pensa bastante nisso, assim. Nesse sentido de você olhar o seu desafeto, né, como uma pessoa que também está aprendendo, também está evoluindo, também está no seu processo de evolução, de crescimento, e precisa, né? Então, acho que a arte de recomeçar é isso. E recomeçar uma relação, ela é mais difícil do que começar, Gustavo. Porque você vai ter que esquecer o que aconteceu. Você não vai poder ficar lembrando. Mas não vai, senão você não recomeça. Então você tem que perdoar e esquecer. Porque às vezes as pessoas querem recomeçar uma relação, mas elas querem começar do ponto de partida de onde deu ruim. Vai dar ruim de novo. Tem que começar zerando. Zerando. Porque você conhece a pessoa, porque aquela pessoa vale a pena, porque você tem consideração e tudo mais. Então tem que começar zerando geral. Não pode ficar nesse lugar de mas se fizer mais, aí já a disposição você já entra na relação esperando o problema. Então por isso que eu falei, se houver arrependimento, se houver o coração tranquilo para recomeçar, joia, eu recomendo. Agora, não havendo, eu não recomendo. Porque tem que ser uma coisa leve para você. Tem que ser leve, tem que ser gostosa, tem que ser importante. E para outra pessoa também. Então, se vai fazer isso, esquece e começa de novo. É um recomeço, não é continuação. A arte de recomeçar é o tema do programa, não continuação. Então as relações, elas partem por isso. Tem que esquecer. Tem que esquecer. E às vezes, a gente com o nosso ego, a gente fica tão ferido por pequenas coisas e a gente perde as grandes chances de dizer o quanto a gente ama as pessoas enquanto elas estão aqui. Nessa experiência, na sua sala de aula, não deixem, gente, o ego ser maior do que o amor. Não deixe. Diz que ama agora, tenta mandar uma mensagem no WhatsApp agora, aproveita a chance. Não perca a chance. Eu falo, no processo educativo, eu falo, não perca a chance de educar, né? Eu falo para você, não perca a chance de amar. Muitos filhos estão sem conversar com os pais, muitos pais estão sem conversar com os filhos, amigos, irmãos, muitos irmãos não conversam. Você vai ver o que foi uma unhazinha, um negocinho bobinho aqui, pequenininho, que dava para resolver assim, 2. Mas aí vem o ego, mas ele falou, ela falou, não pode, meu Deus. Pronto. Tá aí uma amarra para a reencarnação seguinte. Para ter que estudar, como diz a Emily, a matéria de novo. Então, Gustavo, é isso, meu irmão. Sim, a resposta é sim. E toda essa explanação que eu fiz, porque eu achei necessária e me tocou. A sua situação me tocou. Acho que tocou muita gente também. Próxima pergunta ainda dá? Opa! Próxima pergunta, ela de novo. Ela já, olha, você não veio semana passada. A Beatriz, Ana Beatriz, de 15 anos, do Capão Redondo. Aê, Capão! A Bia já tá aqui agora já tá um bom tempo, hein, Bia? Obrigado. Nossa sócia já, né? Como diz o Faustão. Ela fala assim, Tiago, olha, todo o programa eu falo isso, você vai ver. Tiago, às vezes eu comparo a minha vida com a das pessoas das redes sociais e sinto que fiquei para trás. Ô, Bia, obrigado de novo. Bia, você já sabe que eu vou responder, né? Mas eu vou tentar sair um pouco do óbvio, de não falar, não faça isso ou não faça aquilo, né? Mas é assim, as redes sociais, essa que você conhece, que fica passando os feeds, ela é uma vitrine. Então as pessoas vão lá postar somente coisas
muito legais. Somente momentos muito deliciosos. O ângulo melhor, o melhor jeito, a melhor roupa, com filtros e telas e não sei o quê, e clareamentos e bronzeamentos e tudo. Então você não está vendo as pessoas. Você está vendo uma projeção do que as pessoas querem que você veja. Entende? Então, vamos começar por aí. Você falou de se comparar. Eu não vou falar para você não se comparar, porque às vezes é inevitável. Mas eu vou dizer assim, você está se comparando com a pessoa ou você está se comparando com o estereótipo da pessoa? Quem? Com que a pessoa quer aparecer. Ela quer aparecer o que na internet? Então você percebe, é raro, né? Você vê as pessoas falando que está com boleto atrasado, que não entrou na aula porque chegou tarde, que está na diretoria, você não vê essas coisas. Você vê as pessoas colocando que está na lancha, que está no boliche, que está voando. É isso, cheio de filtro, cheio de máscaras. Então acho que tem que ter essa percepção. E olhar agora para você. No processo pedagógico, você não compara com o outro, você compara você com você mesmo. Então, por exemplo, como é que era a Bia em 2025? Na mesma data de hoje, como é que era a Bia? Aí você faz uma comparação. Até agora, como você está. Essa é a comparação que você tem que fazer. Porque o outro, ele tem um ponto de partida que não é o mesmo que o seu. Ele teve família que não é a mesma que a sua. Ele teve relações que não é a mesma que a sua. A alimentação dele não é a mesma. A história, os recursos, os amigos, o cenário, tudo não é nada com você. Então você só tem que comparar você com você mesmo. Então você, 2025, como você estava? Aí você faz essa avaliação e vê se você melhorou, se você não melhorou, o que você recomeçou, o que você não recomeçou. É por aí. Então você tem que pensar desse jeito, minha irmã. Porque se você for comparar com os outros, é injusto com você. Você só vai se sentir uma minhoca. Né? Você só vai se sentir uma minhoca. É injusto com você. Você tem que pensar que você tem que se comparar sempre com você mesmo para você olhar a sua evolução, conhecer você melhor, veja o que você fazia, como você fazia, o que você gostava, o que você sentia e como você está hoje. Tá bom, Bia? Obrigado, continue participando aqui. Dá para mais uma? Opa, então vamos mais uma aqui. É do Pedro Henrique, de 17 anos, de Parelheiros Longe. Ai, que gostoso! Ele fala assim: Thiago, eu fiz escolhas erradas e me arrependo muito. Ô, meu irmão, será que Deus ainda acredita em mim? Pedrão, muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Vamos lá. A mensagem do Espiritismo, Pedro, sempre é de esperança, tá? Deus nunca deixa de acreditar nos seus filhos. Nunca. Deus nunca nos abandona. Todos nós erramos. Todos nós. O que realmente importa, Pedro, é você reconhecer os seus erros. E a partir daí, você galgar uma melhora, uma evolução. E é possível seguir em frente. O erro também ensina a gente, capacita e pode mudar a história de gerações. De gerações. Tivemos muitos aprendizados com diversos erros. Muitos lugares que haviam guerra hoje lutam pela paz, porque sabem o quanto dói. Muitas pessoas que não cuidavam da saúde e tiveram um problema de saúde, hoje lutam pela saúde e pela qualidade de vida. Então, alguns erros servem também para a gente recalcular a rota. Você só tem 17 anos, meu irmão. Então, se você errou,
corrija seus erros, se arrependa, se perdoe em primeiro lugar. Se perdoe, pega Jesus, faça caridade, pensa no próximo, que você vai ver que transformação você vai ter e você vai poder ajudar outras pessoas que também possam estar em algum tipo de erro, que às vezes se sente como você está sentindo, que nem sabe se Deus acredita mais. Mas Deus nos colocou nessa escola porque Ele acredita, porque Ele sabe do seu potencial, porque Ele sabe o quanto você é fantástico, quanto você é bacana, quanto você é incrível. Não desista, meu irmão, de nada nessa vida por causa de erro. Tá bom? Muito obrigado, querido. A última vem da Larissa, de 19 anos, da Vila Mariana. Obrigado, Larissa, estreando aqui, hein? Tiago, qual é o primeiro passo para quem quer recomeçar, mas sem muito medo de errar, mas sente muito medo de errar de novo? Olha aqui, Larissa, muito obrigado, continue participando com a gente. O primeiro passo para recomeçar é acreditar que você não é definida pelos seus erros. Né? Você não é definida pelos seus erros. Você é mais definida pelas suas escolhas. Pense nisso. E as escolhas, ela parte de quanto você se dedica a pensar sobre elas. Isso serve para namoro, para emprego, para viagem. Se você sai de casa e não olha o tempo, você pode escolher a roupa errada e passar frio. Agora, se você dedica uns segundos para olhar uma previsão do tempo, para olhar a janela, para sentir alguns segundos, já muda toda a sua escolha. E você vai se sentir muito melhor, muito mais confortável, muito mais aquecida durante o dia inteiro. Percebe? Então, as suas escolhas, ela, no processo de recomeçar, ela tem que se dedicar um pouco mais à avaliação do que à ação. Então, avalie o tempo. Como é que está o tempo hoje? Tá calor agora, mas está falando que à tarde vai ficar bem frio. O que você vai fazer? É uma blusa. Entende? Então, são coisas que a gente vai aprendendo mesmo. Parece uma coisa simples que eu falo, gente, mas não é toda casa que os pais conversam sobre isso. Sobre avaliar o cenário. Eu estou gostando daquele menino, aquele menino é maravilhoso, ele tem Tá, quem é ele? De onde que ele veio? O que ele quer? Como é que ele se relaciona com as pessoas? Porque às vezes, gente, a gente mesmo se coloca numa situação vulnerável porque a gente só não perdeu alguns segundos fazendo algumas perguntas. Então, Larissa, faça algumas perguntas que é fundamental para suas escolhas e seu recomeço. É fundamental. Você pode recomeçar quantas vezes, porque Jesus, ele é amor. Ele é amor. Deus é amor. Ele vai te ajudar. Então, minha irmã, é isso. Perca mais tempo avaliando o cenário do que indo direto para escolhas. Você vai ver como vai ser legal. Menininhos, menininhas, bonitinhas, muito obrigado. Eu adorei o programa de hoje. Ai, que delícia, gente. Que maravilha. Olha, meu pessoal, recomeçar é sempre um ato de esperança. Recomeçar não significa apagar o passado, muito pelo contrário. Recomeçar significa que você entendeu o caminho e quando você passar por ele de novo, você vai passar com mais certeza. Quando vier aquela prova de novo, vai ter mais certeza, porque as provas, meus queridos, elas voltam para saber se a gente realmente está bem. Então, quando você caiu em alguma situação de erro, não se preocupa, vai ter de novo. E a caridade é o amor em movimento.
Vamos recomeçar amando, nos amando, com caridade, com Jesus no coração e praticando o bem. Muito obrigado, gente. Hoje a técnica aqui, sempre do Sidney Júnior. Gratidão ao Damião, a Guiomar, a Thaís Cabenguelê e todas as pessoas que estão na técnica aí. Um abraço por lá também. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Já fui mãe que esperou o filho na janela. Já fui homem que ergueu uma guerra, que chorou e sorriu, que chegou e partiu. Já fui tantos rostos, já fui tantas histórias, e no adeus eu sinto uma volta. Já fui pedra, fui ponte, fui sombra e farol. Eu andei pelas noites, busquei por um sol, e nas trilhas do tempo aprendi a amar. Cada vida é um passo pra me transformar. Eu já fui pedra, fui ponte, fui sombra e farol. Eu andei pelas noites, busquei por um sol, e nas trilhas do tempo aprendi a amar. Cada vida é um passo pra me transformar no amor, no amor, no amor. Já fui tantos rostos, já fui tantas histórias, e no adeus eu sinto uma volta. Já fui pedra, fui ponte, fui sombra e farol. Eu andei pelas noites, busquei por um sol, e nas trilhas do tempo aprendi a amar. Cada vida é um passo pra me transformar. Eu já fui pedra, fui ponte, fui sombra e farol. Eu andei pelas noites, busquei por um sol, e nas trilhas do tempo aprendi a amar. Cada vida é um passo pra me transformar.